O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, bom dia a todos. Bom dia a você que está nos assistindo aí. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Elcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos para Neemias, capítulo 2, versos 17 a 20. Neemias, capítulo 2, versos 17 a 20. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Senhor Deus, fala conosco aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração, a vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor é o Deus de propósitos. O Senhor é o Deus de planos. O Senhor é o Deus que realiza todas as coisas na história, na igreja, no teu reino. Pai, toca no coração de cada um que está aqui. Que cada um nesta manhã seja tocado pelo teu Santo Espírito, a se consagrar, a se colocar nas tuas mãos, para ser usado por ti, Senhor. Me ajuda agora na explicação do texto bíblico, que o teu Santo Espírito nos conduza agora, e que essa manhã seja uma manhã de consagração na tua presença, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, nesta manhã, a ouvir o teu chamado, em nome de Jesus, amém. Deus quer usar você na missão dele. Deus quer usar você, amém? Amém. Preste atenção, que nós pensamos que a nossa missão é aquilo que nós realizamos para Deus. Mas quando você vai estudar esse assunto da perspectiva bíblica, teológica, eu não tenho missão nenhuma. A missão é de Deus. E Ele então, para realizar a sua missão, para cumprir os seus propósitos eternos, Ele usa você. Se eu fosse Deus, eu não usaria você. Você não presta. Mas Ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. E nessa manhã eu quero desafiar você entregar sua vida em consagração, para que Deus use você neste ano, para cumprir os propósitos dEle. Amém? Ano de 586 a.C., após o ministério de vários profetas, terminando com o profeta Jeremias, o povo de Israel, o Reino Sul, cuja capital era Jerusalém, foi levada cativa para a Babilônia. E Deus havia determinado, nos seus propósitos eternos, que após 70 anos de cativeiro,
Deus traria o povo de volta para a terra. Nabucodonosor morre, o reino é passado da Babilônia para os persas, e Ciro, o rei da Pérsia, através de um decreto, cumprindo a vontade soberana de Deus, faz com que o povo volte, retorne para Jerusalém. Esse retorno se dá em 3 etapas, começando com Esdras, depois finalizando com Neemias. E eu queria, à luz desse texto, irmãos, mostrar que Deus usa Neemias, como usou Nabucodonosor, como usou Ciro, rei da Pérsia. Então, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, Ele age usando pessoas. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, o seu celular ligado na Bíblia. Eu quero apresentar 6 características das pessoas que Deus usa. 6. A primeira delas, nós lemos aqui, no versículo 2, do capítulo 1, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A primeira característica é que Deus usa pessoas que se importam com pessoas, que se preocupam com pessoas, que se preocupa com pessoas pelas quais ninguém está preocupado. Eu vou dizer uma coisa simples para você. Só existem 2 coisas que são eternas nesta vida: a palavra de Deus e as pessoas. Então, quando eu prego a palavra, quando eu ensino a palavra a pessoas, eu estou tratando das 2 coisas que são eternas. O resto tudo vai passar, o resto tudo vai ficar, tudo é passageiro. E se você observar bem, Neemias, ele está sendo levantado por Deus, e a primeira coisa que vem no seu coração, na sua mente, é a preocupação com seus irmãos que não foram levados cativos, a condição que eles estavam vivendo, a cidade de Jerusalém. E diz o texto aí que eles estavam em profunda miséria. Profunda miséria. Aqui na igreja tem uns irmãos que eu os admiro muito, principalmente o Marcão, que faz o trabalho lá na Cracolândia. O trabalho de resgatar vidas, pessoas que ninguém está preocupado em resgatar. Sabe o que significa isso, irmãos? É que Deus, para usar alguém, Ele compartilha da sua compaixão. Ele coloca compaixão no nosso coração. Ele coloca no nosso coração preocupação com o outro, com a necessidade do outro. Quando Jesus, depois de sair pregando, ensinando, curando, ele vê as multidões, ele olha para aquelas multidões aflitas, como ovelhas que não tinham pastor, exaustas. Então, enquanto eu não sentir, eu não compartilhar daquilo que está no coração de Deus, eu não posso ser usado por Ele. Mas em segundo lugar, o texto vai nos ensinar que Deus usa pessoas que se importam com pessoas, mas também Deus usa pessoas que oram. Que oram. Lê comigo o versículo 4, por favor, aí do texto. Versículo 4. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos lá? Versículo 4.
Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode até ser usado por Deus sem oração, mas ninguém, de fato, pode ser usado de forma poderosa nas mãos de Deus se não tiver uma vida de oração. Veja que aquilo que ele vê, ele sente, e aquilo que ele sente, ele coloca diante de Deus. E é tão bonito, porque ele se dirige ao Deus dos céus, ele confessa os seus pecados e os pecados do povo contra Deus, ele se coloca na situação daquele povo, ele confessa, pede perdão, ele ora e clama a Deus pela sua aliança, pelas suas promessas. E veja lá no versículo 11, ele termina dizendo na sua oração: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Estejam, pois, atentos à oração do teu servo e a dos teus servos. Significa que aquilo que Deus vai realizar, aquele processo de reconstrução, é resultado de oração. Não somente da oração que Neemias fez, mas de um grupo de irmãos que estavam orando. Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que nos colocar de joelhos diante dele. Se você vai ser usado por Deus, a primeira coisa que Deus vai colocar em você é um quebrantamento espiritual, é uma dependência de Deus, é uma vida de oração. E é tão impressionante que a igreja de Pinheiros, se ela ora mais, se ela busca mais, se ela clama mais, quanto mais ela ora, mais Deus usa. Deus usa. Terceiro lugar, Deus usa pessoas que, tocadas por Deus, se rendem. Veja que Neemias, ele coloca no texto: nesse tempo eu era copeiro do rei. Emprego de confiança, emprego com segurança, emprego que fazia da sua vida uma vida tranquila, uma vida abençoada. Mas ele disse: Senhor, escuta a oração. E quando a gente ora, irmãos, às vezes a gente ora dizendo assim: Senhor, me erra. E a gente ora. A coisa mais perigosa que tem é você orar, porque Deus então chama, toca no coração de Neemias, e ele então, ele vai se entregar, ele vai colocar-se diante do rei da terra, depois de ter se colocado diante do rei dos céus, para dizer: eu estou disposto a fazer alguma coisa. E é tão bonito isso, tão bonito, que, veja no versos 4 e 5, lê comigo, 4 e 5 do capítulo 2, lê comigo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei da terra: se é do agrado do rei, e se o seu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais,
para que eu a reedifique. Ele fala com o rei dos reis, mas ele fala com o rei que tem autoridade dada por aquele rei supremo. E ele se coloca, dizendo: eis-me aqui. E eu me coloco. E sabe o que acontece? E meus amados irmãos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus em atitude de consagração, de oferta. Quando o anjo Gabriel vai a Maria e faz aquele desafio dela se tornar mãe de Jesus Cristo, ela não compreende a profundidade daquele ato, mas ela termina com uma oração. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade. Fazer um desafio para os adolescentes aqui. Deus quer usar vocês para fazer um avivamento. Se vocês começarem a orar, o avivamento vai vir. Porque Deus gosta muito de oração de jovem, de criança e de mãe aflita. Eu creio no avivamento. Eu creio que Deus vai transformar a nossa nação. Eu creio que Deus vai levantar uma geração exponencial. Eu creio nisso e oro por isso. E gostaria de ver isso antes de morrer, mas se não ver, vocês depois batem foto e levam para o céu para eu ver de lá. Irmãos, a obra de Deus precisa ser feita. E Ele faz essa obra através de mim e de você. Não sou eu que devo dizer para Deus o que Ele tem que fazer. É Ele que diz para mim o que eu tenho que fazer. E às vezes, sabe o que acontece? Deus está chamando você. Samuel, Samuel. E ao invés de ir para Deus, você vai para Eli. E diz: o Senhor me chamou? Às vezes você está confundindo o chamado de Deus com o chamado dos homens. Só na terceira vez que Deus diz assim: Samuel, Samuel. Preste atenção que todas as vezes que Deus tem um chamado importante, Ele repete o nome 2 vezes. Moisés, Moisés. Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. É impressionante. Deus está chamando você, meu irmão. Deus está chamando. Você está com um burro na sombra, você está com a vida toda arrumada, você é copeiro do rei, mas Deus, Ele levanta pessoas para fazer a obra dEle. Deus usa pessoas que se preocupam com pessoas. Deus usa pessoas que oram. Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Mas Deus coloca no nosso coração algo para a gente fazer. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Lê comigo, por favor, o capítulo 2, no versículo 12. Vamos ler juntos, toda a igreja, bem forte. Por favor. Vamos lá? 2:12. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Veja bem, Neemias vai para Jerusalém à noite, monta no cavalo e vai dar um passeio como se fizesse assim, um diagnóstico da situação. E ali naquele momento, ele revela para mim e para você que Deus havia posto no coração dele algo para ele fazer em Jerusalém. Eu queria destacar 3 verdades nesse versículo. Primeiro, a origem do projeto. Deus. O projeto não era de Neemias.
As estratégias não eram de Neemias. Neemias não entendia absolutamente nada de construção de muro. Ele era simplesmente um copeiro. Ele não entendia nada de construção civil, ele não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro. Mas Deus colocou no coração dele. Deus colocou no coração. Não colocou na cabeça. Porque tem muita gente na igreja que está cheia de planos. E tem uns mais sem vergonha que dizem, pastor, estou com uma ideia aqui. Mas para quem fazer, filho? Eu? Não arruma mais serviço para mim. Tem muita gente que pensa muito, que tem muitos planos, muitos projetos. Está aqui na igreja, tem várias ideias. Presta atenção, Deus não põe projeto na cabeça. Deus põe projeto no coração. Porque quando Ele põe no coração, ninguém tira do coração. Porque nós servimos a Deus de coração. De coração. O que eu acho fantástico, a origem do projeto, o local, a localização do projeto, a realização e o local, para eu fazer onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Quando a gente é pastor presbiteriano, quando está numa igreja, geralmente recebe convite para ir para outras igrejas. Eu recebi alguns. Não estou falando isso por vaidade, não. Mas eu não vou deixar Pinheiros, não, porque Deus me quer aqui. Eu recebi convite para dar aula em universidade, emprego para ganhar o dobro do que eu ganho. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Você está entendendo como é que é o negócio? Porque Deus, quando põe no coração, ninguém tira. Você pode usar todos os argumentos racionais, econômicos, financeiros, de projeção, de valorização. Não. Filho meu, dá-me o teu coração. Era o símbolo de Calvino. Ele coloca o coração dele nas mãos de Deus. Meu coração eu ofereço a ti, pronto e sincero. Deus está chamando você, meu irmão. Você que aposentou, olha que bênção. Você já tem casa para morar, já tem salário. Vamos para o Piauí? Furar poço? Vamos plantar a igreja? Vamos fazer a obra de Deus? Quinto lugar. Deus usa pessoas, e eu acho isso aqui fantástico, dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Veja que no versículo 17, existe uma realidade. Estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, e as suas portas o quê? Queimadas. É como se ele tivesse, é isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus quer para a vida de vocês. É isso que Deus quer para essa cidade. Eu fico pensando, meus amados irmãos, será que Deus não quer fazer infinitamente mais, muito mais, do que aquilo que Ele tem feito? Se nós nos consagrarmos a Ele, se nós ouvirmos o seu chamado, se nós nos rendermos à vontade dEle. Mas eu gosto de Neemias, porque todo crente é agente de transformação. Ele diz assim, ó, é isso que Deus quer? Então eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos trabalhar todos juntos para mudar essa realidade por meio do trabalho. Por que Neemias não criou um Bolsa Família? Ou o projeto Minha Casa, Minha Vida, para reconstruir? Ele diz, nós vamos fazer o quê? Trabalhar. Deus inventou o trabalho antes do pecado. Porque o trabalho não é pecado, o pecado é a preguiça.
Deus usa pessoas para mudar realidades. E ele diz assim, qual é o propósito dele? Deixar de ser opróbrio, desonra, vexame e humilhação pública. Neemias mobiliza o povo para mudança, para transformação, para fazer com que aquela realidade fosse totalmente transformada. Às vezes, irmãos, a gente olha para situações e a gente faz estudos sobre situações, a gente faz estatísticas sobre situações, a gente escreve monografia, faz até tese de doutorado sobre situações. Mas nós não fomos criados por Deus para ficar avaliando, para ficar pesquisando. Nós fomos criados por Deus para sermos usados para Ele e para sermos agentes de transformação e de mudança em sua poderosa mão. Veja que no versículo 18, ele declara, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Porque o rei dos reis já deu uma ordem para o rei, para que ele desse toda a madeira, para que ele desse todos os recursos, para que a obra fosse o quê? Realizada. Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Deus, Ele é o dono de todos os impérios, de todos os reinos deste mundo. Tudo pertence a Ele. Ele é que põe e que tira governantes. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção para a sexta característica da pessoa que Deus usa. Deus usa pessoas que não temem oposição e dificuldades. Sabia disso? Deus não chama covardes. E veja no texto, no versículo 19 e 20. Vamos ler juntos? Neemias 2, 19 e 20. O que diz? Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isto que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em... Irmãos, Deus não faz a obra dele usando a mão do inimigo. Deus faz a obra dele usando a mão dos seus servos. Deus, ele não é servido por mãos humanas. Deus se serve de mãos humanas para fazer a obra dele. E nestes versículos aí, versículo 20, eu vejo 3 atitudes muito práticas de Neemias. Primeiro, ele reconhece e declara que o sucesso dependerá da mão de Deus. O bom êxito seria resultado da ação de Deus. Segundo, Neemias mostra que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos com disposição e muito o quê? Trabalho. Terceiro, ele rejeita qualquer ajuda do inimigo. Às vezes eu fico preocupado aqui na igreja, porque nós temos tanto serviço para fazer. E eu não sou Deus não, mas eu chamo. Aí a pessoa diz, não, mas não tem tempo não, pastor, estou muito ocupado. Estou fazendo o meu mestrado.
Outro dia um jovem, era presidente da mocidade, disse, não pastor, eu não posso vir esse dia porque é dia da minha academia. E eu olhei para a pessoa, estava meio desequilibradazinha, viu? A academia ali não ia dar jeito, não. Quantas desculpas a gente coloca? Deus chamando a gente, os campos já branquejam para a ceifa. E você acha que você é importante, né? Você é importante. Se Deus resolver escrever a história dele, através de você. Lembra que a serva de Deus quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E Jesus disse uma coisa para ela muito simples. Diz assim, onde o evangelho for pregado, você será sempre o quê? Lembrada. Sabe o que acontece? Somente as coisas que nós fazemos por Deus, somente aquelas coisas que Deus faz através de nós, é que fica para a história. Fica para a história. Deus, Ele é onipotente. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos ficar de pé, vamos ler Neemias, capítulo 6. Neemias capítulo 6. Versos 15 e 16. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52, preste atenção, uma obra que estava parada há 100 anos, mais de 100 anos. Foi feita em quantos dias? 52 dias. Agora lê comigo bem forte, versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito do seu próprio conselho, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Louvado seja Deus. Hoje é dia de consagração. Se Deus tem falado com você, se Deus tem incomodado seu coração, se Deus tem tocado em você, renda-se. Porque Deus não desiste. Deus não desiste. E se você não fizer por bem, se não for, vai fazer. Igual o Jonas. Igual o Jonas. Tá certo?